Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de geometria. Na última aula, nós falamos sobre ângulos opostos pelo vértice. Nós vimos que ângulos são considerados opostos pelo vértice, né, quando eles são resultantes aí do encontro de duas semirretas. E aí, pessoal, a gente fez vários exemplos sobre ângulos correspondentes, ângulos alternos, externos, ângulos internos, né, e etc. Nós vimos várias propriedades envolvendo o encontro aí dessas duas semirretas, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente percebe que o encontro de duas semirretas, né, formam quatro ângulos. A gente percebe aqui, 1, 2, aí nós temos aqui 3 e nós temos aqui 4. Ou seja, a partir do momento que você tem aí o encontro dessas duas semirretas, você tem então a formação de quatro ângulos, ok, pessoal? E a gente considera que são ângulos correspondentes, ou seja, esses ângulos correspondentes eles têm medidas iguais. Portanto, pessoal, essa medida desse ângulo é igual a essa, assim como essa medida é igual a essa. Portanto, se eu tenho aqui, no meu exercício 1, né, para descobrir a medida desse ângulo A, o que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte, que esse ângulo A é correspondente a esse ângulo de 130 graus, que eu percebo que eles são resultantes aí do cruzamento dessas duas retas aqui, dessas duas semirretas. Portanto, pessoal, o A, meu ângulo de A, vai valer 130 graus. Então não precisou nem de cálculo para isso. Você olhou que as duas se cruzaram, né? E aí você viu que esse ângulo é correspondente a esse, então A vale 130 graus, beleza? Então, olha só, diferente, na letra B não é diferente, né? Aqui você tem o cruzamento dessas duas retas, elas se encontraram nesse ponto aqui. Então, você tem a formação de quatro ângulos, e aí você tem dois pares, de ângulos correspondentes, ou seja, são dois pares de ângulos iguais. Então, aqui eu tenho 12 graus. A abertura dessas duas semirretas deu 12 graus. Então, esse A aqui, também vale 12 graus. Porque são o que? Opostos pelo vértice e são o que? Correspondentes. Então, o ângulo de A vale 12 graus, certo? Vamos então para essa letra C, pessoal. O que nós temos nessa C? Na C, eu tenho o encontro agora de três semirretas. Eu tenho a semirreta 1, semirreta 2, semirreta 3. Então, nós temos aí um encontro de três semirretas. Então, pessoal, como que eu vou proceder para determinar aqui o valor de A? E nós já temos o resultado final, que o A vale 52 graus. Como é que faz isso? Olha só, pessoal. Vamos entender uma coisa. O encontro dessas três semirretas gerou, pessoal, 2, 3 pares de ângulos correspondentes. Então, eu tenho aqui 3 pares de ângulos iguais, ou seja, olha, esse ângulo de 25 graus é igual a esse ângulo aqui que está em falta. Esse 103 graus é igual a esse que está em falta. E esse ângulo de A é igual a esse que está em falta. Porém, pessoal, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu observo o seguinte, que essa reta aqui, tá vendo? Essa reta, ela forma um ângulo, pessoal, de 180 graus com 25, esse que está em falta, e esse 103. Essa é uma das formas de se encontrar aí esse resultado. É você perceber que essa semirreta aqui, e junto com os ângulos formados aqui, formam 180 graus. Então, vamos ver. Então, eu já tenho aqui, 103 mais 25, que vai dar o quê? 128. 128, falta quanto aqui, pessoal, para completar 180? Faltam 52 graus. Então, eu consigo o quê? Somar esse ângulo com esse, né?
e aí eu encontro essa parte aqui que falta, que é 52 graus. Portanto, pessoal, se essa medida aqui, ó, que a gente vai preencher aqui com 52 graus, é correspondente a essa, então o ângulo de A também mede 52 graus. Logo, pessoal, eu entendo que essa medida é igual a essa, então o ângulo de A vale 52 graus. Pronto? Aí, tem outra forma de fazer? Tem. Então vamos passar por rascunho ali. Bom, rascunho em mãos, vamos lá então, pessoal. O que eu vou fazer, ó? Na verdade, vai acabar ficando da mesma forma que a gente falou anteriormente, ó. Aqui eu sei que o ângulo é de 25 graus, então aqui também é 25 graus, ó. Beleza? Então o que eu vou ter? Eu vou ter o ângulo de A mais esse ângulo aqui que é 25 graus e mais 103. Então acabou o que, pessoal? Ficando a mesma coisa, ó. Então, o ângulo de A mais 25 graus mais 103, ó. Olha para essa semi-reta aqui, ó. Tá vendo a formação aqui de um ângulo de meia volta? Também vai resultar em 180 graus a soma desse A com esse 25 e com esse 103. Então, o que eu faço? Se eu pegar 103, ó, e somar com 25, eu vou ter quanto? 8, 2, 128. E aí, se eu diminuir 180 menos 128, vai dar o que, ó? 52 graus. Beleza, pessoal? Então, acabou sendo a mesma forma que eu expliquei anteriormente. Certinho? Exercício 2, pessoal, olha só, descubra o valor de x na figura. Então, nós temos aqui ó, o encontro de duas semi-retas. Então, nós temos aí a formação de ângulos correspondentes. E eu posso dizer que são também opostos pelo vértice, tá? Então, o que acontece? A gente percebe, né, que um se opõe ao outro. Então, eles são chamados, por isso que eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, um se opõe ao outro. Então, esse se opõe a esse e esse aqui se opõe a esse, ok? E aí, pelo fato de serem correspondentes, a gente sabe que tem medidas iguais. Então, como que eu vou achar aqui esse valor de x aqui, ó? Eu vou ter que proceder da seguinte forma, pessoal. Se eles são iguais, então eu vou estabelecer uma igualdade entre eles. Então, eu vou escrever que 140 graus é igual a 8x menos 40 graus. E resolvo a equação do primeiro grau. Vamos jogar no papel isso aí? Então tá aí, pessoal, ó. Então 140 graus é igual a 8x menos 40. Esse ângulo é igual a esse ângulo. São opostos pelo vértice. Então vamos resolver, pessoal. A equação do primeiro grau a gente sabe que é letras primeiro membro, números no segundo membro. Para evitar que esse 8 ele venha para cá negativo e depois eu tenho que multiplicar por menos 1, eu vou manter esse 8 aqui. Então eu trago o 40 para junto do 140. Fazendo desse jeito aí não tem alteração nenhuma na sua equação. Você só está evitando que o valor de x que você tem que encontrar fique negativo e depois você tem que fazer multiplicação por menos 1. Então vamos ver? Então eu vou fazer o quê? Baixar o 140, ó. E aí eu vou trazer para cá o menos 40 vem mais. Então mais 40, ó. Isso é igual a 8x. 140 mais 40 dá 180. 180 é igual a 8x. E aí agora eu só faço a inversão, pessoal, ó. Então eu vou fazer o quê? 8x, sem precisar mudar sinal, ó. 8x é igual a 180. Tranquilo. E aí vamos lá, ó. Vou deixar o x sozinho. Desceu 180. E quem passa dividindo é o 8. 180, pessoal, dividido para 8, eu sei que dá, ó, 22,5 graus. Se você fizer a divisãozinha aí, você vai encontrar aí 22,5 graus. Ok, pessoal? Então é assim que você deve proceder
toda vez que for para encontrar uma medida desconhecida aí em ângulos opostos pelo vértice, certinho? Vamos para a próxima questão aí. Bom, nessa questão 3, né, pede para a gente juntar-se a um colega aí e a gente resolva, né, diga se três retas elas se cruzam em um mesmo ponto, a quantos pares de ângulos opostos pelo vértice? Dica, faça um desenho né, e contém os ângulos. Pessoal, olha só, nós acabamos de ver um exercício desse, foi na número 1, letra C. E nós vimos que três retas que se cruzam formam três pares, ó, de ângulos opostos pelo vértice. Tá certo, pessoal? Muito simples. Essa já vem da número 1, que a gente viu um exemplo desse lá. Ok? Então não esqueçam disso. Então, toda vez que três semirretas se cruzam, ali existem três pares de ângulos correspondentes, ou ângulos opostos pelo vértice. Certinho? Questão 4, pessoal. Nos itens a seguir, temos aí que as retas RS são paralelas. Opa! Ó, agora vem propriedade aí para quando nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente consegue perceber o que, ó? Nós temos RS paralelas, ó, cortadas por essa que é transversal. Então, pessoal, a gente tem aí a formação de ângulos agora correspondentes, né? E a gente sabe que ângulos correspondentes têm medidas iguais, ok? Então, vamos lá. Para verificar em cada caso, né, e determinar a medida do ângulo A, justificando a resposta. Essa justificativa, pessoal, é você fazer o quê? Encontrar a medida do ângulo A e depois dar uma justificativa por que o ângulo A mede aquele valor. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos RS paralelas e nós temos essa transversal. E aqui ele destacou esse ângulo aqui, ó, medindo 135 graus e destacou aqui o ângulo de A, que nós não sabemos a medida. Porém, pessoal, o que a gente percebe aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, de 135 graus, ele está sendo correspondente a esse ângulo de A. Por quê? Percebe-se, pessoal, que ele está, ó, acima, o ângulo de 135 graus está acima da reta S e lateral a transversal. Mesma coisa acontece com o ângulo de A. Está acima da reta R e aqui lateral a transversal, do lado, né, da transversal. Portanto, são ângulos o quê? Correspondentes. Então eles têm medidas o quê? Iguais. Então qual é a justificativa, pessoal? Ó, então o ângulo de A também mede 135 graus. Isso porque quando duas retas são paralelas, né, os ângulos correspondentes resultantes de uma terceira, que é a transversal, ó, que cruza aí em R e S, a transversal, né, são iguais. Ou seja, os ângulos que formam os que são correspondentes, né, têm medidas iguais. Certinho? Nós já vimos isso aí das aulas anteriores. Vamos para a letra B, então. E aí nós temos a letra B, pessoal. Olha só, eu tenho R e S paralelas. Perfeito, pessoal? E aqui ele destacou o ângulo de 38 graus e o ângulo de A. Ora, o que aconteceu aqui, pessoal? Observa que eles estão na mesma posição. Acima, ó, da reta S e o ângulo de A também está acima da reta R, ocupando então aí a mesma posição. Então está acima, acima, ok? Ou então eu posso pensar assim, o 38 graus é interno e o A é externo. Portanto, se estão na mesma direção, na mesma posição, então eles são o quê? Correspondentes. Portanto, pessoal, esse ângulo de A aqui, ó, também mede 38 graus. Vamos olhar a justificativa? Então, olha aí, a mesma coisa de lá, ó. A é 38 graus porque quando duas retas são paralelas, os ângulos correspondentes resultantes de uma terceira, que é a transversal, que corta, né, as duas paralelas, são iguais. Os ângulos formados são iguais, né?
Vamos lá para a próxima, letra C. O que nós temos aqui, ó, pessoal? Nessa letra C, aqui R e S também são paralelas, ó. E aqui ele destacou 60 graus e aqui ele destacou o ângulo de A. Estão na mesma posição, pessoal. Portanto, o ângulo de A também mede 60 graus. Por quê? Então, vamos lá. Então, o ângulo de A é 60 graus, porque quando duas retas se cruzam, né, quando duas retas são paralelas, né, os ângulos correspondentes resultantes da terceira, que é a transversal, né, que as cruza, são iguais, ok? Vamos para a próxima aí. Olha só. Vamos olhar. Na letra D aí, para encerrar, ó, nós temos duas retas paralelas, que é R e S, ok? E aí, pessoal, nós temos a outra cortada aí, ó. Agora veja bem, pessoal. É importante você analisar com cuidado, ó. R e S são paralelas e essa é a transversal. Porém, ele destacou aqui 49 graus interno e o A também interno, ok? Por que interno? Porque está entre as duas paralelas. Então, eu chamo de ângulos internos, ok? Alternos internos, pessoal. Por quê? Porque, olha só, eles são internos às retas, né? R e S estão aqui, ó, entre as duas, né? A gente entende que eles são internos às duas retas paralelas. E aí são alternados. Se são alternados, cada um está, né, na posição diferente. Então são alternos internos. Ok, pessoal? E aí o que acontece? Quando eles são alternos internos, pessoal, eles também possuem a mesma medida. Ok? Por quê, pessoal? Aqui eu tenho 49 graus, correto? Aqui eu também teria 49 graus, porque estava na mesma posição. Então, se aqui é 49 graus, aqui também é 49 graus. Beleza? Então, ó, basta você observar quando são alternos internos ou alternos externos, eles vão ter medidas iguais, ok? Então, a justificativa é o quê, ó? Nós temos aí, ó, o ângulo de A também mede 49 graus, porque é a mesma medida do ângulo oposto pelo vértice a este, ó, e este corresponde a 49 graus pelas razões dadas nos itens anteriores. Ok, pessoal? Beleza? Então essa é a nossa aula de geometria aí. Façam as devidas correções, retirem as dúvidas, certo? Lá no privado. Então, valeu a todos aí.